né, ministrando o curso de literatura indígena, junto com a professora Eva, e o Samir, né? Presencialmente, né, aqui, síncrono, né? Estamos a Eva e eu, o Samir está acompanhando o curso lá de Shakespeare, e então a gente foi se dividindo aí, né? Uma alegria receber todas e todas. Eu vou começar, então, vou colocar, né, os slides para a gente ir sentindo como que é o curso, tá bom? Uma questão também é que o curso, o Teams, ele gera automaticamente o relatório de quem entrou. Então, a gente não tem uma lista, tá bom? Para apontar a presença. A presença é sua própria entrada aqui e participação na aula, tá? De vez em quando eu vou colocando no chat para ir lembrando aí o pessoal, tá certo? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou falando e daqui a pouco a Eva também, né? O importante é que vocês também, rolando alguma dúvida, tudo, vão perguntando, né? Também não tem uma questão de ser tudo, né? Só eu vou falar ou só a Eva vai falar, mas aí tranquilo, só levantar a mão ou perceber que tem algum vazio, né? Aí poder entrar na aula, tá bom, gente? Então, é isso. Então, esse curso ele chama, né? Literatura Indígena, reflexões sobre a escrita de e sobre indígenas, tá bom? Então, a ideia é principalmente aprofundar, né, esses conhecimentos sobre a literatura indígena e a gente buscando mais do que definir, aprimorar o olhar do que é e como utilizar essa literatura em sala de aula, né? Então, durante essa primeira aula e as próximas, vocês vão perceber que há alguns teóricos que vão ser muito radicais no que é o corte do que é literatura indígena. Tem outros que são mais, vamos dizer assim, inclusivos, né? Eles não vão fazer um corte tão radical de quem é que faz literatura indígena ou não. Mas a gente precisa passar, pelo menos fundamentar um pouco, mas principalmente, né? Pensando no nosso uso na sala de aula, né? A ideia desse curso é dar alguns fundamentos, mas principalmente levar às obras, né? Então, quando quem já pegou algum livro, né, de literatura indígena ou que trata da temática indígena, já deve ter percebido que, poxa, será que esse livro ele está respeitando, né? Não está trabalhando com nenhum estereótipo? Eu posso classificar esse livro como literatura indígena? Esse livro, ele vai me auxiliar ou não, no fim das contas, a conhecer essa cultura tão rica que é a cultura indígena, tá bom? Então, assim, a ideia do curso é essa, eu ter algumas bases para, a partir daí, quando eu pegar um acervo, eu saber o que fazer com ele, né? A gente sabe que nas escolas, por exemplo, nas últimas compras, tem chegado muitos livros escritos por autores indígenas, ou não, né? Não indígenas, mas que tratam da temática indígena. E só que, assim, foram comprados em épocas diversas também essas obras, né? Então, esse conceito de literatura indígena, ele é relativamente recente, então vocês vão perceber que, em algum momento, aquilo pareceu representar a literatura indígena, né? Em outro momento, isso já fica um pouco mais complicado, por conta dos estereótipos, tá certo? Então, basicamente é isso, né? A gente vai tentar aprofundar o olhar, assim, colocando algumas bases, né? Para quem ainda, né? Para essa obra conseguir tirar tudo dela, ou pelo menos, né? Saber, né? Essa obra está fazendo, né? Tá fazendo isso, aquilo. Então, acho que basicamente é por aí, tá bom? Por isso que aí a gente já vai para a organização dessa formação.
ela tem um caráter um pouco diferente, né? A gente preferiu, nesse caso, fazer 2 aulas síncronas somente, só que com atividades, a gente ia acompanhar melhor o fórum, tá bom? Estou até colocando aqui quais são as datas, né? A primeira é hoje, dia 16/11, e a próxima é dia 7/12, das 19 às 21, né? Mesma data, tá bom? Tá, eu não, para mim não tá aparecendo ninguém no lobby. Se tiver aparecendo para alguém no lobby, por favor, aceitem que para mim realmente não apareceu, tá bom lá? Não apareceu mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não. Então, beleza. Fala para ele que não apareceu para mim. Não sei o que houve, tá bom? Mas por enquanto ainda não tá aqui. Bom, de qualquer maneira, então, gente, esse curso ele tem uma formatação, né, um pouco diferente, que é a seguinte, né? A gente vai fazer as 2 aulas síncronas, né? E a partir daí a gente vai discutir, né? Então essa primeira é para estabelecer, opa, acho que agora foi. Apareceu no lobby aqui, aceitei. Mas não é da Ramon, não. Bom, ver com ele se ele está logado também, tá bom? Se não tiver logado com o @sme, não entra, tá? Bom, então, nessa primeira aula, a gente vai estabelecer alguns questionamentos, algumas reflexões iniciais, para, já no segundo momento, começar a puxar alguns assuntos no fórum. Então, a nossa ideia é que a gente vai deixar os fóruns abertos até o final do curso, mas o mais interessante para você não se perder é que você vá colocando ali, por exemplo, se eu sei que o segundo fórum vai no dia 21, tentar colocar a resposta até o dia 21, né? Amanhã eu já vou postar a atividade, e aí esse primeiro fórum ele já vai tratar dessa temática que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é diferenciar, então, a literatura do folclore, lenda e mito, né? A gente tem um problema, às vezes, né? De misturar um pouco o que é um gênero com outro, até que isso não é tão problemático, vocês vão ver, mas vai ser problemático em alguns aspectos. Aí a gente vai justamente falar sobre esses aspectos, né? E então esse vai ser o primeiro fórum. O segundo fórum é o de literatura indígena, aí é uma questão, mas hoje vocês vão ter uma ideia, né, por onde a gente vai caminhar, se a literatura indígena é escrita só por indígenas, né? Então, deu certo, beleza. Então, assim, essa é uma grande questão. Na verdade, hoje vocês, até uma teórica que vai ser citada, ela justamente fala um pouco sobre isso. Na visão dela, não caberia, né, não indígenas escrevendo literatura indígena. Porém, né, a gente vai tentar hoje fazer uma fundamentação que não corte tantas possibilidades de escrita, tá bom? Essa é a ideia. Na verdade, por que a gente está pensando num jeito tão amplo de conceituar, né, a literatura indígena? Porque aí eu consigo incluir um pouco mais e ter um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, um olhar mais tranquilo até, né? Com as obras que eu tenho lá na sala de leitura, ou que tem no acervo da escola, tá bom? Que no fim das contas, lógico que a gente pode ter o nosso próprio acervo, né? A gente compra bastante livro, mas no fim das contas é isso, né? Ô Eva, estou explicando aqui sobre os fóruns, tá bom? Se você quiser interromper tudo, estamos aí, tá bom? Obrigada, desculpa, a conexão tinha caído, eu fiquei tentando voltar. Beleza, esperei voltar, obrigada. Imagina. Então, na terceira parte, né, no terceiro fórum,
que é essa questão, né? Qual que é a temática da literatura indígena? Também a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, se há uma temática fechada ou não. Enfim, vocês estão vendo que a gente está trabalhando muito com questões, porque como eu falei, como é um termo relativamente recente, né? A questão da literatura indígena, seria estranho se a gente tentasse já dizer, é isso e acabou, né? E a gente vai até mostrar por que também seria problemático fazer isso, tá? Mas é isso, nesse nosso início. E tem uma atividade final. Essa atividade final, ela vai ser um artigo, né, de 4 páginas. A ideia é fazer uma conexão entre esse curso e uma publicação da SME, que é a revista Ocupação Maí, né? É uma revista digital comandada ali pelo pessoal do NER, onde a Eva está, né? E essa revista ela traz sempre essas temáticas étnico-raciais, né? Então a nossa ideia é também, considerando, né, que vocês vão participar dessa formação, aí também já pensar num artigo, tudo que quem sabe, né, a gente, lógico, com a autorização de vocês, tudo, a gente publique, né? Inclusive tem até ISBN, né? A revista Ocupação Maí, não é isso, Eva? Então, se alguém for publicado, pode até utilizar na evolução, não é isso? Quando é ISBN? Acho que sim. Depois a gente confirma, tá bom? Mas, de qualquer maneira, vocês deixarão uma contribuição à rede Pode municipal. sim, e pode pontuar também. Quem publica artigo, acho que é um ponto, né, a publicação. Pode evoluir também, além do ponto do curso, pode ter o do artigo, e mesmo para o Lattes, outras coisas. Isso. Perfeito. Então, assim, é um curso, a gente fez até com uma turma menor mesmo, né? Nossa ideia foi abrir poucas vagas, justamente para a gente conseguir acompanhar tudo isso, né? É um curso que puxa um pouco para o cursista e puxa para a gente também, mas que a ideia é assim, não só a gente desenvolver um conhecimento aqui coletivo sobre o assunto, mas também nos tornarmos produtores, né? Então, assim, aquele que, lógico, tem a pontuação já do curso, acompanhou o curso, fez as atividades, estão aí, mas se você também se interessou por desenvolver o artigo, é a atividade final, agora, né, a gente vai dar uma olhada tudo, e vendo possibilidade de publicar, a gente vai pedir autorização, vai conversar, caso publicado aí, como a Eva explicou, também pode ser usado para evolução, tá bom? Então, não confundir as duas coisas. Uma coisa é a pontuação do curso, normal, tranquilo. Outra é se a gente publicar, aí ter essa outra pontuação, tá bom? É só essa consideração. Pessoal, para nesse momento inicial, alguma dúvida de como vamos trabalhar? Pelo menos essa parte de organização mesmo do curso, né? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Então, a gente vai tocando o barco aqui, mas se surgir a dúvida depois, pode perguntar, né? Particularmente, a nossa ideia foi, assim, pegar uma aula inicial para jogar já as temáticas que vão ser debatidas nos fóruns, e a última aula nossa vai ser uma tentativa de síntese, né, do que foi debatido, das principais opiniões que circularam nos fóruns, análises, autores, autoras, né? A gente vai fazer um apanhado disso e tentar sintetizar, tá bom? Então, é uma organização um pouco diferente, né? Tem menos aulas síncronas, mas justamente para dar tempo da gente fazer a leitura, se apropriar um pouco mais dessa temática, tá? Então, tá ótimo. Então, por enquanto, se surgir alguma dúvida, depois vocês falam, tá bom? Bom, aliás, né, nem nos apresentei, né, porque assim, bom, eu sou, só para também não ficar registrado de onde a gente está partindo, acho que isso é interessante. Eu sou o Guilherme, né, sou da frente do núcleo da Academia Estudantil de Letras, a AEL, trabalho junto com o Samir nesse núcleo,
E a minha formação é em letras, né? Formação inicial em letras, linguística, português, depois mestrado em semiótica, literatura, tá bom? E aí, Eva, você pode se apresentar um pouquinho, só para a gente deixar claro de onde a gente está partindo, né? Que é sempre interessante isso. Sim, oi, boa noite de novo. Meu nome é Eva, eu trabalho com o Guilherme no Núcleo Técnico do Currículo, com o Samir, só que eu sou do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, e eu pesquiso questões relacionadas a histórias e culturas indígenas, educação escolar indígena, material didático, algumas coisas, né, mais ou menos nesse assunto, sempre permeado pelas histórias e culturas indígenas, e Leão 1645. Eu já estou até respondendo o colega aqui, ele falou se o artigo será de toda essa discussão. Na verdade, será escolhendo uma das temáticas, né, postas no curso. É muito amplo, né? Quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe que, poxa... Então, só para dizer, assim, um pouco do lugar, né, que a gente está partindo, e para também a gente poder, né, mostrar essa fundamentação um pouco melhor aí, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui, né, é uma parte que eu vou falar bastante, né, que é sobre a questão da literatura, mas mais assim, não sem grandes pretensões, tá bom? É óbvio que quando você vai pegar, assim, sobre o que é literatura, você vai ter muitas discussões sobre o que esse termo significa, tá? Então, assim, apesar da gente usar o tempo todo, tudo, quando a gente fala assim, o fenômeno literário, a obra literária, ele não é tão simples quando vai conceituar, né? Então, a ideia, lógico, é chegar, né, no que é um pouco a literatura, principalmente quando eu penso nessa literatura indígena. Então, se eu já tenho dificuldade um pouquinho de definir claramente o que é literatura, e aí você coloca ainda esse adjetivo indígena, então vocês imaginam o tanto de ruídos e, enfim, né, que vão causar aí. A gente vai fazer né, assim, a gente vai fazer uma mera conceituação só para a gente poder tocar o barco aqui, tá bom? Mas a ideia, assim, óbvio, né? Se alguém fosse estudar mais profundamente e achar outros aspectos, tá bom? Então, o termo literatura, ele já é complexo e ele é relativamente recente, né? Surgiu no século XVIII. Então, apesar da gente falar lá que a obra da Homero, né? Que a Ilíada e a Odisseia são o início da literatura ocidental, pelo menos, e é 700, 500 antes de Cristo, não lembro exatamente, mas é bem antes de Cristo. O termo literatura só vai surgir bem depois, né? Então, se a gente vai pensar nisso, né, a gente começa já a ter alguns problemas, né? E aí eu só coloquei 2 exemplinhos aqui porque eles são bem bacana, né? Um é do Antônio Cândido, né? Ele é para quem quiser um dia, né? Ele que fala daquele artigo Direito à Literatura, né? Então, fundamental, mas que na obra dele, A Formação da Literatura, ele diz o seguinte, né? Que só tem literatura quando tem uma integração entre autores, obras e público em um sistema articulado. Isso fez o Cândido, por exemplo, dizer que não houve no Brasil barroco, porque ainda não tinha formado, né? Então a gente estuda lá na escola, né? Literatura barroca, lá com o Gregório de Matos, para o Cândido não faz parte da literatura, o Gregório de Matos, pelo menos a brasileira, porque aqui a gente não tinha um público, né? Ele bate muito nessa tecla. Bom, vocês imaginam, isso é bem reduzido, né? Entender a literatura desse jeito. Enquanto você vai pegar a escola alemã do século XIX, e ela vai considerar que literatura é tudo que é escrito. Então, aí é curioso porque nesses estudos deles, eles às vezes vão estudar filósofos como se fosse literatura. Então, é curioso, assim, né? Mas isso nos deixa com algumas perguntas, né? Primeiro, né? Se a literatura ela existe só na escrita, né? Se a literatura
ela realmente depende de ter esse sistema de publicação de autores, obras e público. Então, se eu tenho, por exemplo, como aconteceu no Brasil, né? Ainda não tem um público formado, ou eu não tenho como publicar aqui mesmo no Brasil, né? Algumas obras brasileiras são publicadas em Portugal, na verdade, né? Então, o que acontece? Então, a literatura não existe. Ou, quando a gente tenta cair nessas questões mais estéticas, né? Sempre dá um pequeno problema de, bom, se eu caio, o estético na questão do belo, né? Fala assim, não, literatura é arte, né? Então, a arte lida com belo, não sei o quê, aquelas grandes discussões. E aí a gente vai ver que não tem um padrão, né? Para os povos, né? Sobre o que é considerado ou não belo. Então, para evitar esses dois problemas, a gente vai utilizar principalmente dois autores, pelo menos para dizer o que é literatura, né? Então, vamos partir primeiro da questão mais básica, que às vezes a gente pensa assim, mas no fim das contas, a gente fica mó tempão, às vezes, discutindo, né? Mas o que é literatura? Se uma obra é literária ou não, tal. A gente fica mó tempo perdendo com isso, né? E às vezes a gente esquece da experiência mais simples do que é a literatura, que é o quê? No fim das contas, né? O que encontramos e o que buscamos quando lidamos com as obras literárias, né? Então, eu posso discutir se tal obra é ou não literária, só que tem uma experiência muito básica para eu pensar assim, bom, me parece literatura, poderia encaixar como literatura. Então, a gente vai pegar dois autores, né, dois trechinhos, um que é o Tivestan Todorov, né, é búlgaro, fala bastante, trabalhou muito com a questão de tentar definir o que é literatura, às vezes um autor um pouco áspero, assim, mas né, nessa obra que eu estou utilizando aqui, né, ele tenta partir justamente ele já, esses anos de crítica, tentando definir o que é literatura, aí ele parte dessa questão, no fim das contas, né, quando a gente fala de literatura, o que eu estou buscando ali? O que eu quero ali, né? E a gente vai utilizar o Mangel, né, o Alberto Mangel, autor argentino, tem uma história muito bacana com Jorge Luis Borges, tudo. E ele vai dizer um pouco sobre, né, o que a gente encontra quando entra em contato com a literatura, né? Então são esses dois movimentos a partir das duas citações que estão aqui. Aí, meus amigos, eu sei que a maioria já passou um dia inteiro trabalhando, tudo, mas eu vou pedir um pouquinho só de paciência, só para a leitura, porque é bem preciosa mesmo as citações, e é dali que a gente vai fundamentar, então, como que a gente vai olhar essas obras da literatura indígena, tá bom? Então, deixem a luz acesa aí enquanto ouvem o lendo, senão vocês vão dormir, tá bom? Mas é o seguinte, então, o Tzvetan fala o seguinte, né, o Todorov, né, que é essa obra aqui, né, A Literatura em Perigo. Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Não é mais o caso de pedir a ela, como ocorreria na adolescência, que me preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais. Em lugar de excluir as experiências da vida, ela me faz descobrir mundos que se colocam em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. A literatura amplia o nosso universo e incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. A literatura permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano, né? Então, acho que, assim, na nossa experiência, né, eu acho bem bacana como o Todorov ele faz, né? Na nossa experiência, a gente aprende, lógico, com as coisas que nos acontecem, obviamente, mas a gente aprende muito, muito, muito mais com os outros, né? Tanto que alguns aqui, por exemplo, já devem ter percebido. Um fala como o pai ou como a mãe, né? Até o jeito de falar, até o uso, né? De
de algumas palavras, não é isso? Então, a gente é formado pelo que as pessoas nos dão, né? Agora, quando eu falo em família, por exemplo, tirando uma família muito grande, mas é um número reduzido de pessoas, né? Ou então com aquelas que eu convivo no meu bairro, tudo, amplia um pouco mais, no trabalho amplia um pouquinho mais. Mas se a gente pensar direito, por exemplo, eu nunca conheci um argentino, né? E quando eu leio o Alberto Mangel, ou não, nunca conheci um búlgaro, vamos pegar o próprio Todorov, nunca conheci um búlgaro. E quando eu leio o Todorov, eu tenho uma ideia, porque nesse livro ele conta até um pouco da infância dele. Então, poxa, se eu sou formado só porque os outros me dão, e a literatura, ela me traz essas experiências dos outros, então quer dizer que há uma oportunidade de um enriquecimento meu, né? Enquanto eu estou lidando com o outro, enquanto eu estou acolhendo o que o outro está me contando ou narrando, né? Então, é bem precioso, eu acho, para a gente entender essa literatura como essa troca de experiência mesmo, que vai nos enriquecer, né? A segunda, né, o segundo trecho é do Alberto Manga, nesse livro Encaixota na Minha Biblioteca. Esse livro aqui, um agradecimento aí ao Samir, que levou para eu dar uma lida. Livro excelente, quem puder, rapidinho de ler. Inclusive, eles são, não lembro mais como é o nome completo, lá no final coloca na referência 10 digressões e uma elegia, ou o contrário. Mas é bem interessante porque ele está pensando no seguinte, né? Ele teve que mudar de cidade para cidade e ele teve que encaixotar e desencaixotar a biblioteca dele diversas vezes. Então ele vai pensar sobre esse fenômeno, mais do livro, é engraçado, né? Ele está pensando um pouco mais sobre o livro mesmo, o objeto físico, possuir, tê-los, né, ao redor, esse convívio com os livros, portanto. E aí ele vai pegar e vai falar o seguinte, né? Lá no final vai ter uma... Isso, não, sem problema. Quem perder a aula, depois a gente... Quem perder esse comecinho, a gente coloca depois no canal do YouTube da Elva, tá bom? Bom, para acompanhar, né? Quem perdeu. Então aí, nesse finalzinho, ele fala o seguinte, né? O finalzinho assim, né? Bem o quarto final do livro, ele vai falar sobre o que ele acha que é literatura, né? E é um leitor muito experiente, né? Então ele diz o seguinte, que os livros são relatos de nossas histórias, de nossas epifanias. Aí eu só vou colocar aqui, epifania, na religião é uma iluminação, né? Dada por Deus. Na literatura é entendida como aqueles momentos brilhantes da vida, sabe? Quando acontece uma coisa muito assim, que você fala, meu, isso aqui quero guardar para sempre aqui dentro de mim. Quem utilizava muito era Clarice Lispector, né? Até essa palavra. Mas aí o entendimento é esse, né? É aquele momento precioso mesmo que você quer guardar. De nossas epifanias e de nossas atrocidades. Nesse sentido, toda a literatura é testemunhal. Mas em meio aos testemunhos, há reflexões sobre epifanias e atrocidades. Palavras que oferecem epifanias para serem compartilhadas com outros. E palavras que cercam e denunciam as atrocidades para não permitir que elas ocorram em silêncio. São lembretes de coisas melhores, de esperança, consolo e compaixão, trazendo a implicação de que nós todos somos capazes delas. Nem todas nós realizamos, e nenhuma delas realizamos todo o tempo. Porém, a literatura nos recorda que aquelas qualidades humanas estão lá, seguindo-se a nossos horrores com a mesma certeza de que o nascimento se segue à morte. Elas também nos definem. Então, o Mangel aqui está dizendo justamente esse caráter testemunhal da literatura. E um complementa o outro, né? Se o Todorov estava dizendo que a gente é formado pelo que nos dão, o que estão nos dando? O testemunho, né? Então, a literatura ela tem essa marca de testemunhar, e aí pode ser tanto o testemunho de uma coisa muito boa, né? Então, você pega, por exemplo... Caramba, na literatura é fogo, a gente só lembra de coisa ruim, gente. Bom, mas vamos pensar na atrocidade, né? Sei lá, você pega um livro como 1984, que você tem uma distopia completa ali, né? Conta um mundo em que tudo é controlado. E você pode pegar, por exemplo... Meu Deus, fala uma obra feliz aí, gente.
da literatura. O poema, né, Nossa, gente, difícil, hein? Sempre tem uma dorzinha, né, na literatura. Mas, por exemplo, você pega algum daqueles poemas saudosistas, como o do Casimiro de Abreu, né? Ó, a aurora da minha vida, meus 8 anos. Ele está falando de um momento precioso, algo que ele quer guardar, né? Então, a gente tem esses dois. Tem tanto as epifanias, né? Esses momentos né, em que você quer guardar para você. E a gente tem também os horrores do que o ser humano é capaz, né? Então, aí a gente faz uma pequena relação com os elementos da literatura. Aí eu peguei os elementos mais tranquilos. A felicidade clandestina. Isso. Obrigado aí pela lembrança. Não, tem várias obras com momentos felizes, né? É que às vezes a obra inteira não é assim, né? Por exemplo, o Grande Sertão Veredas tem uma história lindíssima ali, né? De Adorim, de tudo, mas o final não é tão feliz. Então, você, né, na hora de dar os exemplos é bem difícil. Mas obrigado aí pela lembrança. Então, se a gente for fazer uma síntese, né? A gente vai perceber que na literatura a gente está partindo só de 4 pontos, né? Lógico que tem autor que vai colocar mais, evidentemente, mas para a gente está importando esses pontos, tá bom? Que é a questão de quem escreve, de quem lê, sobre o que ele está falando e qual gênero ele está usando, tá bom? Aí o gênero o mais tranquilo possível, tá, pessoal? Não é nada muito elaborado, mas aquela questão de tipo, carta é um gênero, conta outro gênero, essas coisas, né? Assim, o nome mesmo que está lá, está definido já. A gente não vai ficar discutindo sobre isso, né? Então, se a gente fizer uma síntese, a gente vai ver que a literatura ela ajuda a viver na medida em que desenvolve minha compreensão do outro. Então, é uma questão de que mais relativa ao leitor. O que esse leitor leva daquela leitura, aí tanto de uma obra narrativa quanto de uma obra poética, né? Ou convívio mesmo com esses textos, né? E também tem uma questão de que a literatura enriquece o ser humano, né? Então, aí eu coloquei mais como uma temática, porque assim, como a gente viu, né? Eu posso nunca ter convivido com um indígena, por exemplo, que é parte do nosso curso. Mas se eu conseguir ler a literatura indígena, pelo menos alguns autores, um pouco dessa experiência eu tenho, né? Um pouco dessa experiência. Obviamente, ela nunca é completa, né? É impossível a gente esperar que uma obra, somente uma, faça tudo isso, mas tem essa questão, né? Ela é um tema, né? Ele te enriquece porque ele te traz alguma coisa a mais, alguma coisa que você não tinha vivido antes, né? A literatura também, ela ajuda a compreender a si mesmo, como até o Mangel colocou no final, né? Ela nos define, então é quem escreve, né? Ou seja, eu deixo a minha identidade na escrita. Claro que também, né? Se a gente fosse discutir aqui sobre, se vocês colocarem no Google aí, autoria, letras, qualquer coisa assim, vocês vão ver que tem 1 milhão de definições. Mas para a gente é a coisa mais tranquila mesmo, aquele que escreveu a obra, né? Aquele que é o responsável pela escrita daquela obra, tá? E aí, a literatura como testemunho, essa ideia de testemunho, ela também pode ser em diversos gêneros, tá bom? Pode ser aí um testemunho deixado por um romance, por um conto, por uma poesia, enfim, eu acho que a gente vai trabalhar, né, em cima desses 4 elementos principais, né? Quem escreve, quem lê, sobre o que se fala e em qual gênero. Que eu acho que aí a gente consegue, na hora que pega uma obra, se eu já olhar esses elementos, isso já vai me ajudar bastante, né? A gente vai, ao final, né, Eva, dar alguns exemplos, tudo, mas o importante é assim, peguei a obra na minha mão, e aí eu tenho até dificuldade de, às vezes, falar assim, essa obra apresenta estereótipo, não, ela é representante mesmo dos povos indígenas, o que está escrito aqui, e aí você, com alguns, observando esses elementos,
aí fica mais tranquilo, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para ser rápido demais? Depois também vou deixar no Drive esse slide, tá bom? Mas alguém tem alguma questão? Não dormiram não com a leitura dos trechos, né? Bom, de qualquer jeito, vocês vão ver que eu vou utilizar a partir das próximas slides, né? Alguns trechos de autores indígenas para justamente pensar, né, essa questão. Coloquei aqui, mas já está lá também no nosso canal, esse drive. Todos os trechos são retirados dessa obra, que é organizada pela Júlia Del Rico e outros autores, e a Julie, né? A Julie Del Rico e outros autores, inclusive a Julie, você vai ver que ela tem uma definição muito forte do que é literatura indígena. Na verdade, para ela tem que ser escrito só por indígena e acabou. Aí, como eu falei, né? A gente vai ser um pouco mais amplo aqui na nossa conceituação pelo que a gente apontou, tá bom? A gente não está inventando nada. E aqui algumas, aí só breves mesmo considerações, eu não vou fazer a leitura das citações em si, mas é só um pequeno jeito de aprofundar um pouquinho cada um desses elementos. Lembrando, pessoal, como a gente estava falando do artigo, né? Justamente, para lidar com todos eles ao mesmo tempo é difícil, mas às vezes você pega só um desses elementos e trabalha em cima e já dá o artigo, né? Esse início, né, de artigo. Então, ó, nesse primeiro, até justamente a gente pegou o Eli Makushi, né? Que ele fala lá da questão do leitor, né? Que é quem recebe a narrativa, a poesia. E aí é bem interessante que ele chama atenção para um aspecto, né? Não sei se vocês já também pensaram sobre isso, né? A questão de que quem está fazendo a leitura ou quem está em contato com aquela obra, né? E aí ele coloca essa questão, né? Para quem seu leitor ele é indígena, ele encontra até uma identificação, né? Uma forma de ver, de visibilidade mesmo para ele, né? Para a identidade dele. Para quem é não indígena, há a visibilidade de você conhecer o outro, né? A experiência do outro, quem traz. Mas então é interessante pensar nisso, né? Também nas nossas escolas, né? Quando a gente vai lidar com uma obra da temática étnico-racial, essas questões vão aparecer, né? Dependendo da identificação, né? Do estudante, né? Ou da estudante, você vai ver que vai ter um entendimento aí um pouco diferente, né? Sobre o que significa a obra, né? Bom, aí, como eu falei para vocês que eu vou deixar o slide lá, depois quem quiser se aventurar, vai lá, tá bom? E aí, sobre a temática, né? A gente vai falar um pouquinho, mas a gente vai mais discutir, tá bom? Eu acho que todo mundo ali no colegial deve ter passado por obras como Iracema, o Guarani, Juca-Pirama, do Gonçalo Dias, né? Eu acho que todo mundo passou por essas obras, né? E, no caso, a gente pode pensar no seguinte, né? Elas são obras, né? Que também, vamos dizer, tomam lá a figura do indígena, só que ela é o que eles chamam de indianismo, né? Por quê? Na verdade, ele não está falando sobre o indígena e a experiência mesmo desse indígena. É uma idealização feita ali, né? Então, nessas obras do Gonçalo Dias, José de Alencar, e até mesmo do modernismo, né? Quando a gente pega um Mário de Andrade, você vai ver o quê? Que eles estão usando ali essa figura, né? Do indígena, para tratar de alguma temática, né? Então, por exemplo, o modernismo fez muito isso, né? Tentar pegar ali o indígena para dizer que esse é o verdadeiro, a verdadeira figura brasileira, né? Ou
o romantismo, né, vai pegar a figura do indígena e falar, bom, essa é a identidade nacional, porque está se opondo a Portugal, né? Só que você vai ver que efetivamente não é bem isso, né, que está acontecendo ali, né? Não há uma defesa muito clara, né? É bem interessante nesse livro que a gente disponibilizou no Drive, tem algumas análises bem interessantes que eles vão mostrar lá, né? O autor fala que está falando de tal povo, mas aí as palavras que ele utiliza é de uma língua de um outro povo indígena. Então, quer dizer, é um desconhecimento mesmo, uma idealização, né? Então, há essa questão da temática, quando a gente fala sobre o indígena, né? Vocês vão encontrar esse problema, né? Essa figura, né? Já foi utilizada literariamente e não de um jeito compatível ou fidedigno a quem são os indígenas, tá bom? Então, é uma das temáticas que a gente vai abordar pelos fóruns, mas é sempre bom ficar atento aí, né? A esse ponto, né? O outro, né? E aqui a gente vai... a gente está vendo até um trecho aí, né? Como eu falei, eu não estou lendo os trechos porque a ideia é pegar as reflexões e quem quiser explorar os trechos depois, pega do slide. Mas aqui a ideia é o seguinte, né? Quando eu falo da literatura indígena, às vezes você vai pegar, como eu falei, né? A do Rico, né? Ela vai considerar que não, literatura indígena só é escrita por autor indígena, né? Como a gente está lidando com uma outra base teórica, a gente não vai fazer essa quebra, né? Tão rigorosa. Só que é algo a levar em consideração, né? Se o escrito é de e sobre indígenas. Agora, também o escritor indígena, ele não está condicionado a só falar sobre a experiência ou o cotidiano indígena. Também tem essa questão, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, mas não se espera, por exemplo, que um autor brasileiro só fale do Brasil, né? Então, tem muitos livros, né, no qual um autor fala de outro país com uma tranquilidade, né, e até às vezes fingindo ser estrangeiro, né, mas às vezes as pessoas têm essa expectativa em relação ao autor indígena de que ele só escreva sobre os indígenas, né. Então também é algo aí aqui o nosso curso ele vai tentar desenvolver que é quebrar um pouco, né? Esse é um estereótipo mesmo, né? É óbvio que os autores eles têm um universo interior amplo, né? E ele pode tanto falar da experiência dele, né? Como indígena, mas ele pode estar falando da experiência do outro, né? Alguma experiência que ele tenha contato. Então isso não é uma obrigatoriedade, né? E há também os escritos de não indígenas sobre indígenas. Eva? Eu estava tentando abrir o microfone, desculpa. É interessante essa questão, né, do escritos sobre indígenas, e mesmo a discussão de alguns autores indígenas que acham que essa literatura indígena deve ser escrita só por indígenas e é essa que tem que ser escrita só por indígenas. É bacana você falar, porque não tem um consenso, né? Da mesma forma que a gente vai ter, né? A própria Judy Dorico, outras pessoas que vão, e mesmo não indígenas também, que pesquisam, né? Que acham que é uma forma de garantir protagonismo, legitimar o trabalho que essas pessoas indígenas estão fazendo. A gente vai ter outros escritores aí indígenas também bastante conhecidos que não gostam por conta também do que você comentou, né, de ver associado à ideia de literatura indígena e essa obrigatoriedade de se escrever apenas sobre o universo cotidiano das histórias e culturas indígenas. Mas uma coisa que é interessante observar, né, nessa escrita sobre indígenas é quem escreve, desde quando escreve, né, que período, e aí desde quando eu penso, é muito mais relacionado a esse contexto histórico, né, no qual essa escrita está inserida e com o que dialoga esse
contexto histórico, porque quando a gente olha, por exemplo, para as nossas salas de leituras, algumas escolas, né, que foram fundadas aí antes dos anos 2000, década de 60, 70, e que já vem, né, com quase 50 anos aí de sala de leitura, a gente vai ter é perceptível esse contexto histórico do quando escreve, o que essa escrita sobre indígenas está dizendo para o público leitor. E aí eu acho que quando a gente compreende isso, fica muito mais tranquilo para a gente utilizar esses livros ou não utilizá-los, porque às vezes é ou não também, mas do ponto de vista da história a gente utiliza tudo, né? Sempre contextualizando, mas discutindo, né, que período é esse que se escreve isso e por que é essa narrativa, né? E também, né, o porquê essa escrita sobre indígenas, e aí pensando em nós, professores, educadores, profissionais de educação, como que a gente utiliza essa escrita sobre indígenas, em que momento, e aí eu quero trazer um pouquinho a Lei 11.645, por conta dessa perspectiva que ela traz, de não falar sobre indígenas, porque isso já era feito nas escolas brasileiras aí desde o século XIX, sempre se fala, mas aí voltando ao contexto histórico, o que se falava, né, ao longo aí da história da escolarização no Brasil e por que a legislação ela é importante, né? Ela é importante na medida que ela propõe essa alteração das abordagens, das perspectivas, trazer lutas, trazer protagonismos, e aí eu acho que a gente olha para os materiais de outra forma, e aí eu volto a dizer, não para rechaçar todos os materiais, falar isso não presta, vamos jogar fora, mas para entender e dialogar também com esses materiais junto com os nossos estudantes, que contexto é esse que esse material foi produzido, com que intenção que essa literatura está aqui, né? E discutindo com essa literatura, né, que tantas pessoas indígenas tomam para si o direito de tê-las, que é né, a ideia de literatura indígena, e desse protagonismo e desse objetivo. É bacana você ler o Ajude Dorico, depois eu quero ler também um trechinho do Marcos Terena, que eu também peguei numa obra, numa coletânea desse mesmo material, desse mesmo coleção, só que de 2020. Perfeito, Eva. Aí, essa explanação inicial, né, desses elementos, a gente vai, só vou fechar com o próximo, aí a gente já começa a falar tá, os trechos, né, que você selecionou as obras, e a gente vai discutindo aqui. Isso. Essa questão do contexto histórico é bem interessante mesmo, viu, Eva? Eu acho que, assim, tem muita coisa que poderia ser resolvida se você olhar, e aí na hora, se for abordar aquela obra em sala de aula, isso nem só na literatura indígena, né? Para várias outras literaturas, se conseguisse dar o contexto, tudo, às vezes você evita alguns problemas, né? Algumas, vamos dizer assim, algumas coisas, né? Enfim, né? Você lê aquele autor de uma forma que ele não poderia ter escrito de outro jeito, né? Enfim, mas depois é uma discussão para a gente desenvolver, né? E aí, por último, né? Essa questão de que a literatura indígena ela pode ser então em vários gêneros, né? A única questão que vai ser até antecipando já a questão do fórum de amanhã, né? É que às vezes a gente houve uma época, né? Em que se fazia muita transcrição, né? Dos mitos, das lendas, da cultura indígena, sem propriamente mostrar a autoria, né? A ideia de que se é folclore, se é uma espécie de domínio público daquele povo, então pode ser utilizado, pode ser transcrito, utilizado e publicado, né? Propriamente, se a gente for ver, nem sempre falar que um mito o mito ele é literatura, às vezes é e às vezes não é, né? As obras mesmo citadas no início, né, Ilíada e Odisseia de Homero, são o quê? Coletâneas de uma lenda e um mito grego. Então, se a gente tem esse acolhimento, ou então as peças gregas, né? Ou várias peças de Shakespeare que citam também os deuses gregos, se a gente tem esse acolhimento com, por exemplo, a mitologia grega, e ela vira literatura,
Porque a mitologia indígena não seria, né? Isso considerando assim, né? A gente está falando por alto, mas lógico, cada povo tem os seus mitos, né? Suas lendas que circulam. Então, essas obras, essas narrativas, elas podem estar como literatura? Podem. A gente vai ver que é uma possibilidade. Porém, é aí que a gente vai precisar fazer um pequeno parêntese, que é uma questão muito posta, que é assim, um mínimo de respeito, né, com o povo na qual aquela se circulava, aquela narrativa ou poesia, né? Porque às vezes é publicado como, origem indígena. Bom, isso não diz nada, né? Cadê o povo? Onde foi colhido? Qual foi o trabalho feito, né? Porque uma coisa é uma transcrição, outra é o trabalho que um escritor faz a partir de uma história que ele ouviu, não é isso? Que é uma coisa super comum também entre os autores, né? Nem todo autor inventa suas próprias, como a gente estava falando da cultura grega agora há pouco, né? Mas os mitos gregos já existiam, e aí a partir daí eles fazem as obras literárias. Então esse não é o grande problema, é que ao lidar com essas narrativas indígenas, parece que eles não são de ninguém, né? Ou que pode se fazer o que quiser, né? E aí é importante atentar para isso, né? Às vezes o mito e o folclore vai ser, sim, utilizado de forma literária, ou seja, vai ter um trabalho ali de, como a gente colocou lá, né? De dar uma experiência ao leitor, de levar algo a ele, mas a gente precisa observar, aí sim é importante, se há um respeito, né, da origem dessa narrativa, né? Acho que aí nessa primeira partinha já dei alguns elementos, aí a Eva agora vai dar mais alguns, e a gente vai agora combinando um pouco, né, Eva? Inclusive, a gente falou da lei, né? Acho que é interessante também trazer isso. Eu tirei o slide aqui, Eva, que eu não sei se você vai colocar alguma coisa, mas depois eu só vou retomar para a gente colocar aquelas capinhas de livro, alguma coisa assim. Sim, Mas não, eu só agora... queria retomar aquela discussão. Na verdade, o que eu preparei foi até um esboço de um exercício para a gente pensar a partir dessas perguntas, né? Quem está escrevendo e por quê? E aí, gente, contar mais com a participação de vocês, né? Para a gente pensar algumas questões aqui. Deixa eu colocar, ver se vai. Quando aparecer, me falem, por favor. Eu não vou conseguir ver. Acho que é aqui. Pular a primeira parte, né? Tá aparecendo? Tá sim, Eva. Eu vou deixar assim pequenininho mesmo, porque senão ele não roda e aí fica tendo que colocar e tirar. Mas eu achava legal, né, a gente pensar, né, que escrita é essa sobre os indígenas, né? Eu já adiantei algumas coisas, mas eu acho que a ideia é olhar para alguns materiais e pensar sobre isso. Mas também, né, pensar a mesma coisa quando a gente olha para essa escrita que é produzida por indígenas, né? Que indígenas que estão escrevendo, né? Que indígenas que escrevem e sua escrita chega a nós, né? Na forma do que a gente chama de literatura. Desde quando eles têm essa oportunidade de escrever, e muito mais que isso, nós temos a oportunidade de contemplar, de visualizar, de apreciar, de aprender com essa escrita, que a gente nomeia como literatura, por que estão escrevendo e como a gente usa. E aí eu não pensei em metodologia, eu pensei em como a gente usa mesmo, porque aí eu volto para a questão da lei, que eu acho que é o que permeia, né, embora não seja a gente está falando, mas é o que permeia a própria proposta do curso, é pensar como esses escritos sobre, né, podem auxiliar aí na promoção, na discussão do respeito, da valorização a essas populações. Eu acho que uma coisa que o Guilherme trouxe,
que é muito interessante é sobre essa não prisão, né? Desse indígena ter que ficar o tempo todo falando sobre sua cultura. A gente reconhece esse autor, esse escritor indígena como intelectual, que fala de todos os assuntos, ou vai ter que ser sempre alguém que vai contar sobre a história do seu povo, sobre o modo de vida quando ele era pequeno. Então, eu acho que são coisas para a gente refletir, porque, embora seja algo bastante consolidado para a maioria de nós, que indígenas escrevem, que a existência de uma literatura que se diferencia de outras literaturas por ter como autores pessoas indígenas, mas como que a gente concebe essa literatura? Isso é uma coisa bastante interessante, porque nas aldeias, e aí não necessariamente o escritor renomado, mas pessoas indígenas que possuem determinados conhecimentos são entendidas como os grandes sábios, os grandes intelectuais, muitos dos quais não necessariamente não decodificam aí, né, a escrita, os códigos aí da escrita, mas são pessoas entendidas como grandes sábios, porque dominam uma arte, né, de narrar histórias, de contar histórias, mas há algumas décadas já vem se discutindo sobre a importância e a necessidade dessas pessoas indígenas lerem, escreverem, falarem sobre outros temas, então eu acho que são coisas que nós, professores, precisamos começar a refletir, e aí não se trata de chegar a nenhuma conclusão, não tem certo ou errado, mas eu acho que com isso a gente avança na discussão, e mesmo do que a gente tem por intenção, né, ao pensar na promoção de trabalhos aí sobre Lei 11.645. E aí aqui, né, o que é uma boa literatura sobre indígenas? O que vocês consideram assim uma boa literatura sobre indígenas? Se alguém puder e quiser falar um pouquinho sobre isso, eu vou deixar aqui. Ah, minha mão está levantada ainda, gente, desculpa. Para vocês falarem aí, microfone aberto, quem puder comentar, né? O que é uma boa literatura sobre indígena? O que vocês consideram? Boa noite, eu sou a Boa Eri. noite. Eu acho que contar, fazer uma literatura com tudo que realmente aconteceu com esses indígenas, porque a gente sabe muito pouco sobre esse grupo. Legal, Érica. Boa noite. Boa noite. Isso, pode ir falando, acho que a Máxima Eu também acredito que levantou a a mão. boa literatura indígena, ela é uma literatura que nos faz viajar, nos faz ir além do nosso imaginário, com as histórias, com as vivências de cada povo, de cada cultura, que são as mais diversas possíveis. Então, além dela agregar novos conhecimentos, ela nos transporta a outros horizontes, às outras vivências, ao imaginário repleto de criatividade. É isso. Legal, obrigada. Como você chama? Eu sou a Laura. Laura. Muito bom. Boa noite, Eva. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos noite. demais colegas aí. Eu concordo, né, com o que os colegas colocaram, mas penso também assim que a ideia de uma boa literatura, né, não só sobre indígenas, mas de um modo geral, é aquela que expressa, né, a visão da cultura daquele que está sendo evidenciado, narrado, né, pensando aí em termos de literatura indígena, tanto a escrita por parte do indígena quanto por parte, né, de outros autores, acho que é interessante essa empatia, né, e saber se colocar no lugar do outro. Durante muito tempo a gente viu na história, né, as diversas narrativas sendo colocadas aí, sendo evidenciadas pela visão
do colonizador, pela visão, né, daquele que invade. E eu acho que uma boa literatura é aquela que expressa, né, na sua essência, aquilo que há de mais genuíno na história do outro a ser narrada, contada, registrada, né? Até porque essa escrita ela vai ser reproduzida, ela vai ser multiplicada, ela vai ser utilizada no contexto educativo, né? Então, acho que esse olhar empático, né, esse se colocar no lugar do outro, é uma forma honesta, né, de registrar algo e algo assim tão importante, né, se tratando aí de diferentes povos indígenas, né? Eu acho que hoje a gente está até se policiando em termos de alguns conceitos, de algumas falas, né, que muito tempo a gente aprendeu, né? Até a escola mesmo nos ensinou, né, alguns termos, né? Hoje a gente já quase não fala o índio, né? Pelo menos assim, nós no ambiente educativo, né, ambiente educacional, há muito ainda a ser discutido, mas hoje a gente já vem se policiando, né, em relação aí à discussão dos termos a serem empregados. Tá bom? Era a minha contribuição. Boa noite a todos. Né? Obrigada. É Anselmo, né? Seu nome? Muito obrigada. Isso, Anselmo. Tem a Máxima, ainda está com a mão levantada, Máxima? Pode ir. Eu estou com a minha mão levantada, eu não sei se já é meu momento de falar, estou esperando que vocês chamem, Guilherme, eu não sei como é que está a organização. Beleza, é isso mesmo, Máxima, pode falar. Então já sou eu, né? Então, o que a gente pode considerar uma boa literatura indígena, né? Ao meu ver, é quando essa literatura nos leva para o modo de ver o mundo, da forma como os indígenas veem. E nós entendemos que essa forma é diferente em cada cultura. Na deles é diferente da nossa, por exemplo, que absorvemos uma cultura branca, né, ou negra. A gente tem literatura boa escrita por não indígenas, assim, nesse sentido, não necessariamente para escrever uma boa literatura precisa ser indígena, como você mesmo pontuou. Quem escreve sobre literatura do Brasil não precisa necessariamente, ou não escreve somente sobre, né? É conhecedor também de outras culturas. É claro que quando a pessoa está absorta nessa cultura, a escrita é totalmente diferente. É isso que faz com que essa literatura seja boa ou não, né? A absorção que você tem das vivências e como que você faz com que esse seu conhecimento atinja as pessoas e muda a forma de ver, de pensar sobre aquela cultura, de respeitar. Nós tivemos, por exemplo, a literatura modernista, que nada nos ensinou, ou muito pouco nos ensina, sobre a forma de viver dos povos indígenas, porque da forma como a literatura mostra, não é verdadeira. Depois que a gente entende e que a gente conhece de fato como que os indígenas, o modo de vida dos indígenas, vamos dizer, e nós comparamos, a gente fica pensando, mas de quem que ele está falando aqui? Quais são esses indígenas, né? Diferente dessa literatura que nós temos agora, que nós consumimos agora, mais desse século, mais próxima, né? A questão de uns 20 anos, mais ou menos. Outra coisa, a gente pensar na forma de valorização da oralidade para os povos indígenas, né? Esqueci o nome dela. Como que chama? Esqueci. Ai, desculpa. A da Eva. Está escrita aqui, eu estou esquecendo. Ela até colocou. Os ancestrais indígenas, eles não necessariamente são pessoas que escrevem, mas eles contam histórias de formas fiéis,
importantíssima que a gente não pode desconsiderar, desrespeitar, por vias, né, orais, pela fala da vivência, do conhecimento, passa esse conhecimento de geração em geração, isso também é literatura, né? Penso que a minha contribuição no momento é essa. Obrigada, Máxima. Ô, Eva, aí só para você dar continuidade, eu só vou fazer a leitura de 3 pessoas que colocaram no chat aqui, tá bom? Que aí você já vai... A Mayara, ela colocou aqui em primeiro lugar que respeite os povos indígenas. E quando penso em literatura indígena, me vêm os livros do Krenak. Li este ano e acredito ser uma leitura importante em sala de aula também, nem que sejam só trechos. A Raimunda colocou que a boa literatura indígena é aquela que nos permite conhecer o verdadeiro, as descrições sobre o respeito à natureza e as diferentes culturas. Já a Viviane Rosa colocou que traga o respeito e envolva a realidade desse povo, além de descrever a cultura e que mostra a diversidade. E a Daniela colocou que consiga transportar o leitor para o universo dos povos indígenas. Por isso, a necessidade de uma boa literatura acerca dos povos indígenas está dentro das salas de aula, numa educação antirracista. Então, essas opiniões aí. Muito legal, obrigada. Aí eu trouxe alguns livros aqui, até um dos que você falou, né, que eu acho que dá para a gente pensar um pouco, né, sobre esses 3 momentos aí do que a gente fala, né, uma escrita sobre indígenas, e aí pensando só nisso, uma escrita sobre indígenas, o Iracema contempla uma escrita sobre indígenas. E aí, pensando no nosso objetivo, né? Pensando em lei, e aí eu vou sempre trazer a Lei 11.645. Será que hoje, com as perspectivas que a gente tem, com a intencionalidade que a gente tem ao trabalhar com um livro sobre indígenas, será que o Iracema é um bom material? Porque e aí eu volto, não acho que os livros têm que ser jogados fora, mas eu acho que a gente tem que questionar esse momento da escrita, por que foi escrito dessa forma e não de outra, se é um material que vai contribuir para quê. Quando eu penso em legislação, né, em lei, no decreto, na valorização desses povos, nos seus saberes, para que a gente estuda sobre isso? Será que é só para a gente conhecer mais sobre os povos indígenas, saber sobre a vida deles? Qual é a nossa intenção? E mesmo qual é a intenção de um projeto-lei que determina a obrigatoriedade do ensino sobre histórias e culturas das populações indígenas, sobre as lutas dessas populações indígenas no Brasil? O que esse decreto tem por intenção evidenciar? E aí eu olho para esse material, o Iracema, e volto ao contexto. Não acho que eu não acho que nenhum livro é ruim ou bom, mas eu acho que esses materiais todos, e a literatura também faz parte dessas produções, elas dialogam com o contexto, com o momento político, ela dialoga com intencionalidades, com proposições para determinados povos. Se hoje a gente sabe que a gente está falando de uma população indígena que está crescendo, que quer viver, que reivindica direitos, o que uma história de uma indígena apaixonada e submissa, que sacrifica a sua vida para o bem maior, no caso ali, o desenvolvimento da nação brasileira, porque, no fundo, é um pouco disso que esse material diz, teria hoje sentido diante de uma legislação que não coloca esses indígenas como maior, mas coloca como pessoas que existem, merecem respeito, que é nossa tarefa, né, como profissionais de educação, promover uma educação na qual os jovens, as crianças tenham empatia por essas pessoas, por suas lutas. Eu achei bem bacana, né, algumas das falas de vocês, todas. O Anselmo falou uma coisa que eu acho que é bem bacana, para todos os povos.
né? E aí ele insistiu de novo depois para todos os povos. E aí eu pego essa parte de todos os povos, porque quando eu olho para a lei, para mim ela vai muito nesse sentido, da gente pensar em interações positivas, valorização. A gente não julga culturas, a nossa não é pior que a deles, é diferente. Tem aspectos predatórios? Tem. A deles é diferente da nossa. Tem aspectos que a gente pode olhar e achar estranho? Tem, mas não tem uma hierarquia como em outros momentos, né? No qual a gente colocava essas populações, aí quando eu falo a gente está falando de momentos aí que a sociedade hoje já existe, ainda existe isso, mas havia momentos que isso estava muito marcado na sociedade. Inserir essas populações como inferiores e que o ideal seria que se transformassem em cidadãos brasileiros, em pessoas outras, né? Então, foi uma provocação colocar o Iracema aqui e não, de repente, esse Tchondaro, que tudo bem, ele tem um contexto diferente, mas por que, de repente, não um material escrito por um Márcio de Souza, né, que é um autor maravilhoso que trabalha com sobre populações indígenas, escreve há tantos anos, porque ele já vem, mesmo antes da lei, nessa perspectiva da valorização. Então, foi uma provocação o Iracema, porque eu acho que é um pouco disso, a gente compreender. Gente, eu acho que tem alguém com o liquidificador ligado, só pedir para fechar o áudio por conta do barulho. Obrigado. Eu ia falar isso, mas tranquilo. Pode Deixa eu ver se é continuar. aqui. Achei. Eu ativei. Então, gente, é bacana assim a provocação. E quando a gente olhar para os materiais, a gente tem que ter esse exercício de provocar e perguntar o que esse material contribui para os objetivos do decreto. Se o meu objetivo for seguir dizendo que, olha, do jeito que esses indígenas vivem não é legal, não se adequa a essa sociedade que a gente está, ok, de repente é interessante usar esse material, né? Aí eu trago aqui o Pássaro Encantado, né, que é um livro da Eliana Potiguara, para pensar nessa escrita de indígenas. E aqui ela está falando, né, de algumas dessas histórias, né, que são histórias que circulam, né, em alguns espaços aí, mas são histórias que a gente não pode perder de vista, que são histórias ao nosso gosto. Nós temos um gosto por determinados tipos de histórias indígenas, que não são todas. E é interessante, depois eu vou, na nossa próxima aula, eu vou trazer um textinho bem provocativo também, para a gente ver como o nosso gosto por literatura indígena, que a gente chama de literatura indígena, ele vem muito nesse vou consumir isso que me é agradável, porque a literatura, muitas das vezes, que circula nas aldeias, que circula apenas entre os indígenas, a gente não aceita tanto, a gente estranha, porque tem características um pouco diferentes dessa literatura que é voltada para o mercado também, então ela vai atender ao gosto nosso. E aí eu trouxe um material que é o Tchondaro, que é um material que eu acho que dialoga muito com o que vocês falaram, todos vocês que comentaram, e mesmo quem colocou no chat, sobre o que seria uma boa literatura indígena. Porque o Tchondaro, né, quem não conhece, ele é um material, e aí eu vou até comentar o contexto de produção dele. O Vitor Flynn é um quadrinista não indígena, mas aceitou aí um projeto de escrever com os indígenas no sentido de que foi para as aldeias lá de Tenondé, Crucutu, conversou, fez pesquisa, e mesmo as imagens do material são muito fiéis à aparência das pessoas. Então, ele ouviu essas histórias, né, e conta um pouco sobre esse processo de lutas, né,
estão ocorrendo, que vêm ocorrendo aí na cidade de São Paulo por conta de demarcação de terras, de conflitos aí nas aldeias pelas terras, recente. Então, é um material que dialoga bastante com a legislação nesse sentido. Mostra, né, a Copa do Brasil lá, quando agora eles chamam o Eirá, né, que é um cantor bem famoso, filho do Olívio Jecupé, que também é um autor, né, que a gente fala autor indígena, abre, né, sem ninguém ver, ele leva escondido a faixa escrito demarcação já, e abre no campo, né, na abertura da Copa. E aí tem essa imagem também, tem as mobilizações, o início da Comissão Ibirú-Rupá, né, que é uma associação das populações indígenas Guarani. Então, traz esses elementos que vocês trazem, que tem relação com literatura, sim, é uma obra em quadrinhos, literária, mas também vai buscar pesquisa, né? É uma obra de pesquisa, é um diálogo com esses indígenas, narra fatos que aconteceram a partir de um olhar literário, então passa por esse olhar da literatura. Então, dialoga muito com isso e dialoga também com os objetivos da lei. Mas, a partir disso, né, que a gente pensa nessas 3 obras, eu trouxe algumas coisas para a gente pensar, algumas considerações, né? A produção literária dialoga com seus pares, com o contexto em que foi produzida. Isso eu já comentei com vocês, né, sobre a importância da gente olhar para esse contexto em que a obra foi produzida, esse momento, né? Por exemplo, uma obra como eu citei, a do Tchondaro, ela só poderia ter sido produzida nesse momento, ela não seria uma obra produzida na década de 60, 50, ou no início, ou no final do século XIX. Porque alguns elementos, né, as pessoas não dialogavam. O indígena não era compreendido como alguém que eu poderia ouvir e respeitar o que ele está dizendo. Era um momento que se entendia que essa população era inferior a mim, inferior aos meus pares. Então, a literatura dialoga com seus pares, é um pouco disso. Então, vai ter um ou outro autor que vai fugir à regra, mas o fato é que essas pessoas que estão produzindo, elas estão dialogando, e por isso eu trouxe esse livro da Eliana Potiguara, e não, de repente, um Metade Cara e Metade Máscara, né, onde ela vai narrar situações ali de mulheres indígenas para discutir protagonismo, feminismos, movimento indígena. Aí eu trouxe o Pássaro Encantado, que ele dialoga, né, com essa exigência do mercado, que também é uma conversa que mesmo os autores indígenas têm que ter, porque eles precisam vender os livros também. Então, não dá para, às vezes, a gente escrever só o que a gente quer. Uma outra coisa que eu acho importante a gente considerar é esse segundo item. Literatura sobre ou de indígenas, por melhores que sejam, e por mais que a gente goste das obras, não substitui a história de interações das populações indígenas em determinados contextos e épocas. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que agora eu não falo mais história indígena, né, porque é um termo que a gente está repensando muito, mas literatura sobre indígena ou escrita por indígenas, por melhores que seja, não substitui a história. A história, e aí a gente pode dar o nome de história indígena ou das interações dessas populações indígenas, é uma coisa. E aí carece de pesquisas no Brasil, muitas pesquisas sobre histórias indígenas, para que a gente tenha isso como subsídio em materiais didáticos. A gente precisa compreender geografia, o que a gente chama de geografia, na perspectiva das populações indígenas, o que a gente chama de ciência, e é isso que vai nos subsidiar. Então, é um alerta, porque muitas vezes a gente quer cobrar de uma obra literária que ela supram essas lacunas que temos, que são lacunas aí das pesquisas, o desinteresse de antropólogos, historiadores e outros intelectuais ao longo, né, da história brasileira, que relegaram os conhecimentos, as populações indígenas como algo, vai desaparecer, e isso, gente, não é brincadeira, era real mesmo.
a crença no Brasil de que, nos anos 2000, populações indígenas já teriam sido extintas, então, para que ficar estudando sociedades mortas, que não existem mais? E aí foi um descaso muito grande, e aí a gente sabe que legislação, movimento, e uma série, na verdade é movimento indígena, né, que traz alterações nas legislações e que acabam refletindo nas retomadas de identidade, retomadas de território, no aumento da população indígena, movimentos de luta e uma série de coisas. E por isso que, assim, o cuidado para não exigirmos da literatura o que não é função dela. Para que serve a literatura? Né? Para que a gente lê um livro literário, uma obra literária? É uma palavra bem bonita, né? A fruição, o prazer pela leitura, e a gente sabe que há obras aí que trazem uma pesquisa histórica muito bacana, né? Que são obras baseadas em fatos reais, mas história é história. E aí todas as outras áreas do conhecimento que estão ali permeando também, e que há lacunas e que a gente precisa cobrar para resolver isso. A outra coisa, né, também foi dita, a gente falou, e vocês também, bons textos literários sobre povos indígenas podem ser escritos por indígenas ou não indígenas. E isso é uma coisa que o Yaguaré Yaman, e mesmo outros autores indígenas já discutem isso também, que falar sobre indígena não é um monopólio de indígena. O que tem que ser feito é não ser como antes, não indígenas falando sobre, publicando sobre e dando sua versão sobre o que é ser indígena. É preciso ampliar isso, é preciso que indígenas e aí indígenas de vários grupos étnicos têm oportunidade de escrever, se quiserem, de falar, se quiserem, de apresentar suas próprias visões sobre eles, sobre outros povos indígenas ou não indígenas, porque também podem escrever sobre outros temas que não tenham relação com história e cultura das populações indígenas. E aí uma outra coisa bacana também é que muitas obras, né, que abordam populações indígenas trazem em seus enredos outros aspectos aí de história e cultura da nossa sociedade que às vezes nós ignoramos. E aí por que eu digo que às vezes nós ignoramos? Até por conta das lacunas que eu comentei, é muito comum que a gente fique sedento, né, quando vê uma boa obra que traz conteúdos legais sobre populações indígenas, a gente foque naquilo e esqueça de observar o que mais aquela obra está falando, o que mais aquela obra está trazendo. Não sei se o Guilherme vai falar de um livro, mas eu acho que assim, eu não quero adiantar o livro, mas assim, eu não vou falar o nome, porque como você me falou que vai falar daquele livro, e eu tinha pensado naquele livro quando eu escrevi isso. Mas, por exemplo, o fato é que tem obras aí que estão tratando de outros assuntos muito sérios da nossa sociedade, como, por exemplo, violência contra a mulher, como, por exemplo, automutilação, e a gente lê e não vê essas coisas, porque a gente tem essa carência para suprir essa falta. Então, essas obras indígenas que a gente tem contato, a gente absorve elas e vai fundo, né, na tentativa de ler, de compreender o que está se dizendo ali sobre indígena, sobre esse povo, porque é a nossa carência pela falta que eu falei já, que a gente tem nas outras áreas aí do conhecimento, né, infelizmente. Conhecer diversos autores indígenas e não indígenas que escrevem abordando aspectos das histórias e culturas indígenas, realmente contribui para a gente aprender mais, para percebermos que não há um modelo de autor ou de tema indígena, mas tem uma variedade. Quando a gente olha, né, para esses vários autores indígenas que estão escrevendo, e aí eu vou ficar só neles, a gente vê que há uma variedade de coisas ali que eles escrevem e que não seguem um modelo, e eles escrevem sobre outras coisas também, né? Muitos não indígenas que escrevem atualmente e que estão sendo mais reconhecidos, vêm muito nessa escrita coletiva com indígenas, com comunidades indígenas, e pesquisas acadêmicas também, da qual se traz ali, se tira um recorte, né?
para se produzir uma história e evidenciar aquele fato. E isso acaba nos ajudando aí a suprir, né? E aí uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu falei o tempo todo, foi sobre a questão da gente não perder de vista a questão dos objetivos e propostas da Lei 11.645, no que concerne à obrigatoriedade de ensino de histórias e culturas indígenas. E isso é fundamental, por quê? Porque nos ajuda nas nossas escolhas, não para escolher o melhor, ou o pior, ou o que é certo, porque não é isso, mas para a gente lembrar que a gente tem um foco no ensino. Quando a gente ensina, a gente tem objetivos, e a escola, em relação a ensinar isso, ela tem um objetivo bem interessante também. Aqui eu quero ler só uma coisinha que eu comentei, que é o Marcos Terena, né, que está nesse livro da literatura indígena contemporânea, autoria, autonomia e ativismo, essa é a edição de 2020, e aí ele, né, eu peguei um excerto no qual o Marcos Terena, eu não sei se vocês conhecem, ele não é, assim, um autor literário famoso, já escreveu, mas não foi um indígena que na década de 70, né, estava lá na UNB, estudando em Brasília, o primeiro indígena piloto de avião, e ele é um dos fundadores do primeiro movimento indígena, né, a União das Nações Indígenas, que foi uma das grandes responsáveis naquele período, né, e lembrando que já haviam associações a nível local, mas essa primeira tentativa de pensar uma associação, né, uma união de povos indígenas que pudesse falar sobre as demandas de todos os indígenas do Brasil, né? E qual foi o resultado disso? O movimento indígena na Constituinte, né? Que foi o grande responsável aí pelas mudanças pela inserção de artigos favoráveis às populações indígenas e por todas as mudanças que a gente observou depois dele. Só para vocês terem ideia, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já, até porque a gente fala bastante nisso, mas é o primeiro momento, a primeira legislação brasileira que essas populações têm o direito, está ali escrito, de ser quem são. Porque todas as outras, né, o objetivo era a integração à sociedade, e mudando e perder, né, e abandonando os costumes, ainda que gradualmente, para viver de um outro modo que não fosse esse modo de vida indígena. Então, a Constituição Federal de 88, ela garantiu essas pessoas serem quem são. E aí tudo que a gente vê de mobilização depois é decorrência disso. Existe, né, a lei máxima do país permitiu, né? E não é que permitiu ou deu, mas foi mobilização e movimento dessas populações. E ele foi uma pessoa, assim, uma figura que articulou muito, né? Então, ele tem uma importância significativa para a história brasileira, embora não seja assim tão conhecido em toda a sociedade nacional, como outras pessoas que estavam ali ou depois e que, por algum motivo, escreviam mais, faziam outras coisas e tiveram mais repercussão nacionalmente. Como eu vejo a literatura indígena atualmente? A literatura indígena se tornou hoje uma ferramenta que atende mais às produtoras e suas demandas do que propriamente ao interesse das comunidades indígenas. Isso é compreensível e não pode ser desprezado. Temos que considerar que toda a cultura, a tradição e a forma de comunicação indígena é basicamente oral, ou seja, se existe alguma forma de escrita indígena, ela não é essa ocidental, de verbos e hiatos. O grande desafio do escritor indígena é saber decodificar as mensagens dos anciãos de nossos povos e torná-las úteis na vida prática do jovem indígena que quer ser doutor, para que ele não se perca no mundo cheio de seduções e, ao mesmo tempo, colocar as visões, os sonhos e as lendas indígenas como práticas de saberes milenares, e não uma percepção momentânea, como, aliás, se pode observar em muitos produtos escritos por especialistas em índios, sem qualquer compromisso com a verdade indígena e suas realidades. E aí, né, é bem bacana esse texto, é um textinho bem curtinho também. Geralmente os textos que o Marcos Terena escreve são muito pequenos, né, muito curtos,
4, 5 páginas. A literatura indígena deve atender ao interesse das comunidades indígenas. E aí, na verdade, ele chama atenção, né, para essa necessidade dessa literatura escrita por pessoas indígenas voltar a ser uma literatura que está ali dialogando com as comunidades e favorecendo as comunidades. Na verdade, ele está falando muito mais com esses escritores intelectuais do que conosco, porque é aquilo, olha, o mercado está aí, mas lembra que você, como indígena, seu papel principal, né, é pensar nesse processo da formação das nossos jovens, das nossas gerações. Que isso, até quando eu falei, né, dessa nossa literatura que a gente consome, a literatura indígena, que é essa literatura que ela dialoga e ela é boa para os nossos ouvidos, porque ela é muito semelhante, às vezes, às coisas que a gente quer ouvir ou a isso que a gente já tem, é um pouco disso. Muitos indígenas escrevem, muitos professores indígenas são autores, e aí eles acabam fazendo, né, esse movimento de transmitir essas histórias mais, né, da forma original, como elas são, e que muitas das vezes não são histórias que a gente olha e fala, ai, que bonitinho, como que isso acabou bem, não. Às vezes tem histórias que têm finais assim que a gente não entende, outros finais trágicos, mas essa necessidade, quando ele chama a atenção desses intelectuais. E aí, na verdade, a gente pensa também do nosso lado, né? E eu pedi para ler esse texto para vocês, para a gente refletir também. Qual é o nosso interesse na literatura indígena? O Marcos Terena, ele acha, né, que esses autores indígenas devem se voltar aí para esse objetivo. Não, tem a questão do mercado, mas não se perder totalmente essas demandas e se voltar para a comunidade. E nós, professores, pessoas responsáveis por formar, não os indígenas, né, a não ser quando eles estão em nossas escolas aí, na rede regular, mas pensar em formar a sociedade brasileira, as novas gerações, qual é o nosso interesse e como, de novo, a gente pode usar essa literatura, esses escritos produzidos por indígenas ou não indígenas, que dialoguem, né, e que tragam as problemáticas, as histórias, as culturas dessas populações, mas como que a gente vai usar? E por que a gente vai usar? E que materiais a gente vai escolher? Então, é muito mais nesse sentido da reflexão. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho quando o Guilherme apresentar os livros. Obrigada. Aí, Eva, bom, até pelo adiantado, né, 8h40, né, então, né, tocamos bem aqui. Eu amei essa citação final, porque, assim, ela cria uma provocação, né? Por isso que é importante, no slide anterior, quando fala de conhecer vários autores, várias obras, vários modelos, porque, evidentemente, né, o Terena colocou num ponto ali que tem essa questão, essa literatura que circula dentro, né, até quando eu falei, né, que esse leitor indígena, quem ele é, né? A gente, quando tem contato com um leitor não indígena, com as obras, a gente retira alguma coisa dali. Mas o leitor indígena. Então, é muito interessante esse diálogo ali que ele colocou, a provocação interessantíssima, como você falou até, não para fechar, mas para a gente ter o cuidado, né? Como você... Também uma coisa que foi interessante ali, só eu que sou da área de letras, né? O Iracema, por exemplo, é uma obra que é um marco da literatura nacional. De fato, ela será estudada, é uma obra que faz parte da história, ela tem um... Agora, o que a Eva colocou aqui e contextualizou bem se eu estou querendo, em uma determinada aula, justamente atender, né, a lei, promover tudo, os povos indígenas, essa obra, ela está fazendo isso? É isso. Agora, que ela tem a marca na história da literatura brasileira, vai continuar tendo, continuará sendo lida, né, por outras características até, né, porque, lógico, você fala em literatura, outros elementos às vezes estão envolvidos, né, a questão estética, né, a obra é escrita como se fosse uma poesia em prosa, então tem outros elementos ali, né? Mas, evidentemente, que eu tenho que saber exatamente por que eu levei para a sala de aula. Acho que esse é o ponto essencial e é isso que a gente quer discutir, né? Quando a Eva falou aqui das obras, né, que eu falei duas que ia citar,
E aí ela falou, eu roubei uma, porque, né, você é apelação, você fez a live com a escritora. Mas vamos lá, vamos primeiro... Eu acabei colocando duas, para falar um pouquinho só, né, de duas características que eu acho bem interessante, né, sobre a literatura, quando a gente vai pensar da literatura indígena, né, deixa eu colocar aqui. Eu pensei porque eu fui sala de leitura e lembro que tinha bastante desse livro na sala de leitura, que é esse Crônicas, né, o Crônicas de São Paulo, Um Olhar Indígena, do Daniel Munduruku. Eu acho bem interessante para a gente começar a também desvencilhar essa questão de que, o que é a literatura indígena? Ela vai ser tipo um folclore, um mito. Veja bem, o Daniel Munduruku é um autor que está escrevendo crônica. É um gênero, né, que notadamente muito forte aqui no Brasil, não é um gênero às vezes tão presente em outros países, e aí ele está dialogando com esse gênero, né, e trazendo a cultura indígena ali para dentro, e claramente o que ele faz nesse, como a Eva falou, né, para quem que ele estava escrevendo? Com certeza para um leitor não indígena, né, porque ele vai tentar estabelecer a partir do nome dos bairros, contar um pouco da história, essa vivência dele, tentando retomar ou contar para a gente o que essa experiência, né, de você olhar assim, ver que tem marcas da cultura do seu povo e que as pessoas desconhecem. Isso é bem interessante. Como a Eva falou também, obviamente, quando a gente está falando de literatura, estamos falando da oferta de uma experiência, uma estética, tudo. Ela serve, sim, como um documento, às vezes até para a história, né, Eva? Mas ela não é propriamente a história, né? Então, evidentemente, você não pode pegar e falar assim, olha, essa é a história dos povos indígenas de São Paulo, não tem como, né? Ele está fazendo o que é uma crônica, gente. A crônica é aquele gênero mais breve, uma reflexão sobre o cotidiano. Então, se eu conheço o gênero, eu não saio dali esperando algo diferente, né? E a outra obra que a Eva citou, mas, ó, Eva, eu vou colocar aqui o link, né, da live que você fez, porque aí eu passo a bola depois para você. É da autora, né, a Maria José Silveira. Ela conta, que aí a Eva falou um pouco sobre qual autora, né, mas que é um livro que está naquele clube de leitura da sala de leitura, leia professor, leia professora, né? E é interessante porque é uma autora não indígena, né? E aí ela fez um romance, né? Só que se você for ler também ali dentro, porque romance é aquele gênero que também cabe quase tudo, né? Mas você vai ver que tem vários subgêneros ali no meio, tem cartas, né? Cartas lindíssimas, né? Da Maria Altamira mandando para a mãe dela, né? A mãe adotiva. Então, assim, é uma obra que está ali retratando, né? A experiência indígena, inclusive na América Latina, né? Não só a brasileira, e tratando de temas contemporâneos, porque também isso quebra um pouco aquele estereótipo, né? Como aquele livro que tem o subtítulo tão, né? Povos do passado, né? Como se não tivesse existindo mais, né? Essa também é uma característica a ser olhada, quando a gente fala sobre a temática, a gente vai bater um pouquinho nisso até, né? Que, assim, tem alguns estereótipos, assim, é óbvio, né? Os povos indígenas já estavam aqui, mas não significa que, assim, parou, né? Não aconteceu mais nada ali. E a obra, ela retrata, inclusive, as lutas, né, em Belo Monte, ali no Xingu. Então, é muito interessante para perceber, né, como a temática indígena, ela não está... a literatura indígena, ela não está nessa camisa de força da lenda ou do folclore, ou de lidar com temáticas essencialmente meio que ahistóricos, né, assim, nesses tempos, né, que são os tempos próprios mesmo do mito, né, mas que a história desses povos continua, né, continua, e tem, inclusive aí, a Eva relatando a questão da Constituinte, outras lutas, como a de Belo Monte nessa obra. Então, aí eu aproveitei para dar esses dois exemplos para mostrar como não está circunscrito a um gênero, não está circunscrito a um autor ser indígena ou não, né? A gente tem que levar vários pontos
consideração. E às vezes, até no diálogo mesmo, a gente pode até divergir, né? Mas o importante é ter esse olhar, né? Desses elementos, o que está presente ali ou não. Agora, você quer falar um pouquinho, Eva, já que você fez a live com a... Bom, Eva, para dizer a verdade, né? Agora a gente... Seria mais assim para ver, né, as dúvidas do pessoal, né? Eu acho que até a gente vai deixar aqui a interrogação, né? Literatura indígena, as referências que usou numa parte, a própria que a Eva usou também era, né? Desse mesmo livro, ele está lá no nosso drive. Depois eu até coloco o complemento, tá? Antes de você compartilhar. Uhum. E aí, gente, aí só uma consideração mesmo. O fórum ele tem aquelas datas. No mundo ideal, o que a gente gostaria, né? Que vocês respondessem antes de começar o segundo fórum, né? Então, por exemplo, até quando vai? Por exemplo, o fórum será aberto amanhã. E aí o próximo vai ser dia 21. Então é legal que você tenha respondido até o dia 21. Não é que vai ser fechado, mas é que é um pouco mais rico para a gente tentar fazer esse diálogo entre nós, né? Acho que essa parte é importante. Eva? Não, eu acho que é isso. E sobre o livro, né, o Maria Altamira, eu acho que quem não leu vale muito a pena, né? Até para pensar essas questões todas. E é curioso, né, como ali aparecem, né, as lendas, por exemplo, né? É uma obra muito rica, muito rica. Eu gostei demais, assim, para ter um panorama mesmo, assim, sabe? Eu achei bem, bem interessante, assim. E ela é Bastante. sutil, né? Assim, é que é ruim ficar falando que às vezes não é todo mundo que leu. Mas mesmo essas questões que envolvem cultura, né, de alguns povos, ela é muito sutil no falar. E fora que é extremamente respeitosa para falar de todos os assuntos, mesmo questões mais tristes, dolorosas, né, como o caso da automutilação, por exemplo, ou da violência, né, que mulheres sofrem. Então, assim, ela é de uma respeito, acho que é a coisa que mais me impressionou. E de como ela vai nos detalhes ali para falar sem ser muito, porque alguns materiais, né, eles trazem, principalmente aquele que você citou, né, o do Renan Donato, que também, infelizmente, está na sala de leitura, e esse, no caso, infelizmente, porque ele nem é literatura, né? É um material paradidático muito ruim, assim, questionável, mas ele fala, os índios têm características, e aí ela vai dando, assim, algumas que são atribuídas, né, a alguns grupos, de uma forma muito delicada, muito bonita. Então, acho que todo mundo deve ler e tirar suas conclusões aí. E se alguém quiser perguntar, né, alguma coisa, comentar, assim, Isso. Esses provocações, minutinhos reflexões. finais aí para dúvida. Só um ponto aqui. Josiane, você já está na equipe, depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Já está lá. E é isso, né? Eu tinha bastante cópia desse livro, né? Do Hernani, como você falou, não é uma obra literária. Mas ali circula algumas coisas, como você falou, né? A gente olhar direitinho, por que eu colocaria, né? Incluiria ela na aula? Não sei, né? Às vezes pode ter alguma coisa ali que justifique, mas a questão não é do que é proibido ou não, mas saber as intencionalidades, né? Acho que até quando a gente fala de pedagogia, esse é um aspecto bem importante, né? Assim, com qual intencionalidade, que aí você consegue, às vezes, discutir, né? Às vezes pode até discutir a questão do estereótipo, né? Você coloca em discussão. Sim. Né? E ele foi um material que ele veio, né, numa proposição, assim, porque quando vem a lei, né, aquela coisa de, precisa ter material, então ele foi comprado, assim, aos milhares e foi para as escolas, e aí a não atenção ao se observar detalhes, porque eu acho que essa discussão é bacana, né? Como que a gente chama povos que vivem atualmente, tirando a questão de ser muito genérico, mas povos do passado.
E é uma coleção, né, onde estão os egípcios, os gregos. Uma coisa é falar do Egito Antigo, mas falar que egípcio e grego é povo do passado, indígena, é complicado. Então, eu acho que são materiais assim que são bacanas para... É um paradidático de história, e acho que são bacanas para aula de história. É que a gente sabe que tem uma tradição, né, dos livros que chegam na escola, eles vão para a sala de leitura. Parece que eles se encaminham e vão, assim, não se discute. Eles criam perna e vão para lá. Eles criam pernas e vão sozinhos, aqui que eu vou morar. Verdade. E também, mas isso também é até interessante, né? Teve uma onda mesmo, né, de quando na necessidade de obras que tem um caráter mais paradidático do que nesse caso literário, né? Aí não tem jeito, né? Obviamente, novamente, o que é importante? Tá com o olhar apurado. Se você tá com o olhar apurado, a coisa anda, né? Alguma bons materiais, consideração? até bons paradidáticos, assim, tem também. Porque depende de como foi produzido, quem produziu, tudo. A Érica quer falar? Eu vi aqui acendeu o dela. Não? Tá aberto o microfone dela. Quer falar algo, Érica? Para aí, João. Não? Gente, alguma dúvida? Alguma consideração? Amanhã eu já posto a atividade no fórum. E o Samir vai estar acompanhando bastante o fórum também. É um curso a 6 mãos, né? Cada um tem 2. Né? A gente está tocando aí. E, enfim, eu acho que é isso. O mais importante é, principalmente como a Eva falou, né? A sala de leitura que eu trabalhava estava desde os anos 80. Tem obras, né? Que se você pegar ali, você vai ter que olhar com cuidado para ver o que vai acontecer, né? Mas é isso, gente. Acho que a Kátia quer falar um pouquinho. Kátia? Acho que não. Então, eu vou parar a gravação. Obrigada a todos e todas.